Você sabe o que são vieses comportamentais? Se você não sabe, deveria saber, porque os vieses impactam diretamente o seu resultado financeiro. E a melhor maneira de evitar cair ali em um viés comportamental é conhecê-lo. Por isso eu gravei o vídeo hoje, detalhes sobre os 5 principais vieses comportamentais que você deve se deparar no dia a dia. Pode rodar a vinheta. Ao longo de muitos e muitos anos, a teoria de finanças avançou tentando estudar o que rege o comportamento dos ativos, o que faz uma ação se valorizar, o que é um fator de investimentos. A gente passou ali por Markowitz, eventualmente a gente teve Eugene Fama com Kenneth French. São pessoas importantíssimas no desenvolvimento da teoria moderna de finanças. Inclusive, se você quer que eu grave um vídeo trazendo aqui uma linha do tempo da evolução da teoria, manda nos comentários que eu vou ter o maior prazer de contar um pouquinho do contexto histórico para vocês. Mas acelerando o filme para uma data mais contemporânea, a gente começa a chegar em nomes como Daniel Kahneman ou Amos Tversky, que são 2 profissionais que são considerados ali os pais da teoria de finanças comportamentais. Porque afinal, o mercado é feito por pessoas, não é não? Uma ação não sobe porque tem mais pessoas dispostas a pagar um preço maior por ela? Então o que faz essas pessoas se comportarem daquela maneira em determinadas situações? Será que se a gente entender o comportamento humano, a gente tem algum tipo de vantagem competitiva? Se o mercado é feito por pessoas humanas? É uma boa discussão. Por isso que hoje eu vou trazer para vocês 5 vieses comportamentais para a gente discutir. Porque como eu falei na abertura, a melhor maneira de não ser ludibriado, de não pisar numa casca de banana, não ser afetado por um viés, é conhecer esse viés e se perguntar de maneira continuada se você não está se deixando levar em algum momento. Perfeito? Então vamos começar aqui com o primeiro de hoje, que é o viés de ancoragem. O que é isso? Suponha aqui, vamos pegar um exemplo. Tem uma ação que você está estudando, você vai lá e compra essa ação da empresa X e você paga nessa ação R$10. Só que o que acontece? Essa empresa, ela foi pega ali numa criatividade contábil, o balanço dela estava inconsistente e ela precisou revisitar vários balanços anteriores que foram divulgados, de forma que se constatou que ela não era uma empresa tão boa como você achava que era lá no início. E se ela não é uma empresa tão lucrativa, tão madura como você achava, obviamente o preço dela deve ser ajustado também. Então, a ação que valia 10 passou a valer algo como, sei lá, R$5, só pra gente ser didático aqui. E aí o que acontece? Você investiu uma grana, você pagou R$10 por ação e caiu pela metade. E aí agora você se sente um pouco ancorado com o patamar de preço que você pagou, de forma que você começa a ter uma tendência a querer segurar essa ação na sua carteira até o momento que você recupere, ou pelo menos chegue mais perto de recuperar esse dinheiro aqui. Putz, caiu para 5, olha, eu vou esperar um pouquinho, né, porque ela já valeu 10 lá atrás, então acho que ela volta, eu vou esperar ela reagir um pouco, porque, poxa, eu não vou me desfazer dessa posição agora que eu perdi metade do dinheiro que eu investi. E isso pode ser extremamente perigoso, pessoal, porque vamos seguir nesse exemplo que eu dei. Você fez uma análise e você concluiu que comprar essa ação a 10 era um valor justo, porque você via a perspectiva de valorização, você achava que no longo prazo, ter pagado R$10 por ação seria ali um patamar de preço que te daria grandes retornos. Só que descobriu-se coisas novas sobre essa empresa. Descobriu-se que essa empresa não é tão rentável como se pensava. Ela talvez seja mais endividada do que a gente achava. Portanto, esse preço de referência de R$10 não é verdadeiro. Por isso que o mercado ajusta. Talvez R$5 seja de fato o novo preço justo dessa empresa nessa nova situação. Então você, como um investidor ou uma investidora experiente, deveria analisar quais as oportunidades futuras vão te entregar uma chance de recuperar esse dinheiro. Porque às vezes insistir nessa ação pode não ser o melhor caminho. De repente tem uma outra ação ali dando sopa que o mercado não está olhando, que está com um grande potencial de valorização, que você poderia pegar esses R$5 por ação que você investiu e escolher um novo cavalo que vai te ajudar, que tem mais potencial de ganhar essa corrida. Então esse é o viés de ancoragem. Por ter pago este preço, você fica ali com uma tendência maior a querer que a ação volte para este patamar. Você fica preso, ancorado a um determinado referencial que pode nunca mais voltar a ser o mesmo.
Portanto, se você no dia a dia comprar uma ação, ver que ela corrigiu e saírem novidades negativas sobre essa empresa, reavalie o case. Pense se o valor justo dessa empresa agora é diferente do que o valor que você tinha planejado. Porque se você chegar à conclusão que o valor justo é outro, talvez você tenha que partir para outra, tá? Próximo viés para a gente discutir: viés de aversão a perdas. Isso é normal. Investidores racionais são avessos à perda. Ninguém gosta de perder dinheiro. A dor da perda é muito grande. Inclusive é estudado. Então, por exemplo, a dor de você perder R$1.000 deveria doer 2 vezes mais, em média, do que a felicidade de ganhar R$1.000. Comprovando que, naturalmente, a gente foi programado aqui como humanos para sermos realmente avessos à perda. Agora, essa aversão à perda, às vezes, pode beirar a irracionalidade, fazendo com que você deixe dinheiro na mesa ou até perca dinheiro. Vamos a um exemplo clássico aqui do mercado brasileiro. Pessoas que são muito conservadoras, têm muito medo de perder dinheiro e aí acabam caindo numa falsa crença de que a poupança ou o dinheiro que ela investe no bancão é o dinheiro que está mais protegido. Então essa pessoa é tão avessa à perda, tem tanto medo de perder e, combinado com um pouco de falta de informação, ela deixa o dinheiro dela na poupança, que está destruindo o poder aquisitivo frente à inflação ao longo dos anos. Então, se essa pessoa investisse no Tesouro Selic, por exemplo, que é mais seguro do que a poupança, inclusive, ela estaria já ganhando muito mais dinheiro e teria uma rentabilidade ali muito próxima da rentabilidade do CDI, que historicamente foi capaz de bater a inflação em várias janelas. Então já seria um investimento que conservaria muito mais o dinheiro da pessoa. Então muitas vezes essa aversão exagerada a perdas nos faz cair em irracionalidade, fazendo com que a gente possa perder dinheiro. Terceiro viés para a gente discutir no dia de hoje: o viés de confirmação. Nós tendemos a valorizar mais as opiniões e informações que corroboram com as nossas próprias opiniões. Então, por exemplo, e eu vou usar realmente um exemplo aqui aleatório só para ser didático, eu não estou querendo imprimir nenhuma visão sobre a empresa que eu vou citar. Mas vamos supor, eu olho Petrobras e eu avalio que Petrobras está muito descontada e por isso eu quero investir. E aí eu começo a procurar opiniões no mercado. Eu ouço um gestor de um fundo, eu ouço um especialista de uma casa de análise, eu ouço um analista ali, um analista de um banco, e aí eu vejo teses que são contrárias à Petrobras, de gente muito pessimista, e eu vejo também alguns materiais que dizem que Petrobras está realmente barata. Eu acabo tendendo a querer dar mais valor à opinião que concorda com a minha. Perfeito? Então é natural, eu vou ler um relatório que está falando mal de Petrobras, um outro que está falando bem de Petrobras, e se eu tenho Petrobras na minha carteira, eu vou tentar valorizar de alguma maneira mais essa opinião que é parecida com a minha. Então, pensem sempre nisso. Isso vale para tudo. Até recentemente a gente está vivendo um momento de polarização política e tudo mais, e a gente vê isso acontecendo, né? Você vê aquele familiar que só olha a notícia do que ele concorda, e você manda uma notícia que refuta, ele não concorda e fica bravo com você. Então, pense você aí do outro lado. Se tem algum ativo, alguma oportunidade de investimento que você gosta e você vê uma opinião negativa, talvez seja essa opinião negativa para você valorizar mais. Porque se você vê uma opinião negativa e você for capaz de tecnicamente desmontar os argumentos daquela opinião negativa, no limite você teria ainda mais convicção de que você está certo. Agora, se você ignora quem tem uma opinião contrária à sua para valorizar quem concorda, não deve agregar tanto. E às vezes você pode acabar até dando mais valor para uma opinião que, sei lá, vai que não é tão embasada, vai que o cara que está pessimista é o cara mais inteligente, mais especializado. Então, no mínimo, se proponha a ler os dois lados, para ter mais informação, para que você possa reforçar a sua própria tese. Se pergunte se você não está deixando de lado ali alguma opinião só porque ela não concorda muito com a tua. E vamos então para o nosso viés de número 4 aqui, que é o viés de manada. E é normal, tá? Talvez você até já tenha entendido do que eu vou falar aqui, mas ninguém quer ficar de fora, pessoal. Ninguém quer sentir que foi a única pessoa que foi deixada de lado de uma oportunidade, né? Vocês já viram aquela reportagem de um restaurante em que todos os funcionários fizeram um bolão para participar da loteria e o bilhete foi sorteado e só o chefe que não participou do bolão? Imagina ser você o único. Poxa, eu não joguei porque eu tava ali atrasado, não participei, eu fui o único aqui. Agora todo mundo pediu demissão e eu fiquei sozinho aqui no meu restaurante. Então, só um exemplo bobinho, mas esse sentimento de ficar de fora é muito ruim. Tem até um termo para isso, né? O FOMO, né? O Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora, perder uma oportunidade. Isso às vezes leva você a seguir a manada. E os movimentos em conjunto nem sempre são os movimentos mais inteligentes. Muitas vezes a melhor maneira de ganhar dinheiro é até ser contracíclico, é ir contra a manada. Vamos pegar um exemplo aqui. Magazine
Magazine Luiza é um case em que uma ação se multiplicou de maneira astronômica. Tudo bem, tá passando por muitas dificuldades e caiu uma barbaridade, mas vamos pegar coisa de alguns anos, 5 anos atrás de Magazine Luiza. Vamos pensar a trajetória dela como valorização na bolsa. Magazine Luiza ocupou os noticiários em diversas vezes, porque tinha números astronômicos, 600% de valorização, 700% de valorização. E aí você começa a ver aqueles exemplos do fulaninho que botou R$1.000 em Magazine Luiza e ficou rico, botou um dinheiro e mudou a vida da família. Você começa a achar que aquilo até é meio fácil. Pô, se aconteceu com o fulaninho, poderia acontecer comigo também. E olha o quanto que já subiu, de verdade, eu poderia ter participado. E aí, quando a Magazine Luiza aparecia na capa de revista, quando aparecia um gestor que ficou famoso porque ele acertou o case de Magazine Luiza e o fundo dele rendeu pra caramba, nesse momento a tese já tinha andado muito. E aí, inclusive, teve um momento, pessoal, ali no pós-pandemia, porque veio a pandemia, tudo despencou, mas no momento pós-pandemia, quando o nosso juro foi para baixo, esses cases mais ligados ao ambiente digital aqui no Brasil se valorizaram muito. Então a Magazine Luiza, pouco depois de março de 2020, quando a gente atingiu aquele ponto mais agudo da pandemia, já estava renovando máxima histórica. Chegou um momento lá de uma grande valorização, e aí eu fiz uma pesquisa e eu vi que aquele período coincidia com um pico de pesquisas por Magazine Luiza no Google. Você pode olhar o Google Trends para ver os termos mais pesquisados, né, do momento. Poxa, se teve pico de pesquisa no Google naquele momento que estava tendo máxima histórica de Magazine Luiza, isso significa que muita gente pesquisou ali e comprou naquele momento. E o que aconteceu depois? Despencou. Então quem foi pela manada, quem se deixou levar por essa ansiedade, eu quero participar, eu quero ganhar dinheiro de maneira estratosférica, eu vi que tem muita gente ganhando, só eu que estou perdendo, eu vou lá, eu sigo a manada, e aí eu não estudei, eu não sei se aquilo faz sentido para mim, eu não sei o que eu posso esperar do comportamento desse ativo no futuro, só sei que eu queria ganhar dinheiro, segui a manada, comprei, e nesse caso foi um exemplo onde a pessoa teria se dado muito mal, né? Comprou no topo, foi ao fundo. Mas isso vale para outros vários casos, tá? Então segura um pouco a onda quando você vê uma grande hype, uma grande manada, um assunto que tá parecendo que tá quente, parece que tá muito óbvio que você vai ganhar dinheiro ali, talvez seja o momento de você se perguntar, será que eu não tô indo com a manada? Porque só de se fazer essa pergunta, já vai te fazer pensar melhor sobre os fundamentos daquele ativo, que é o que você deveria usar para tomar a decisão. Não se todo mundo está comprando, mas tem um fundamento, uma boa perspectiva de valorização à frente. Próximo e último viés, retrovisor, hindsight bias, né? Esse viés ele é muito comum, pessoal, e eu que trabalho com fundos de investimento, lido com ele diariamente, tá, pessoal? Por quê? Fundos são feitos por pessoas, o gestor toma a decisão de comprar e vender e tem momentos melhores ou piores. Até mesmo os melhores gestores passam por momentos mais desafiadores. E aí o que eu vi acontecendo? Vou usar um exemplo real. Ano passado foi um ano bom para vários multimercados da indústria, inclusive para os nossos recomendados. Acabou o ano, muita gente mandou mensagem para mim falando o seguinte: Arraiz, olha a performance, foi um ano terrível para a bolsa, foi um ano terrível para fundo imobiliário, foi um ano terrível para renda fixa dinâmica, foi um ano terrível para internacional e os multimercados foram excelentes, salvaram a minha carteira aqui. Então eu tô pensando em colocar um dinheirinho que tá sobrando aqui nos multimercados, viés de retrovisor. Por quê? O investidor tá olhando pro ano passado, né, o curtíssimo prazo, vendo que foi bom e ele tá achando que se foi bom nos últimos meses, vai continuar sendo bom nos próximos. Quando na verdade não existe essa associação direta com passado e futuro, senão a gente seria capaz de prever os movimentos futuros de mercado. Então, se tem uma coisa que você não deve fazer é usar a performance recente para tomar conclusões sobre performance futura. E aí o que aconteceu? A gente entrou em 2023 e tá sendo um ano muito difícil para os multimercados. Obviamente tem um ou outro que está se destacando, mas em média a indústria está sofrendo muito. E aí agora o que eu estou escutando de vários assinantes? Arraiz, olha, aquele fundo ali está indo mal. O que você acha de eu vender ele e colocar dinheiro naquele outro que está indo melhor? Novamente, viés de retrovisor. Você quer vender os fundos que perderam no ano anterior e quer comprar os que ganharam. Eu já fiz um estudo, pessoal. Se você faz isso ao longo de muitos anos, vende os ativos que foram pior no ano passado para comprar os que foram melhor, ou os fundos de investimento que seja. Se você faz isso, você tende a destruir patrimônio ao longo do tempo. Então a pior coisa que você faz é tomar a decisão com base na performance de curtíssimo prazo. Então evite fazer isso. Tente entender por que esse fundo foi mal no ano passado, por que esse ativo foi mal no ano passado. Pô, esse ano é um contexto diferente. Pô, a gente está com uma taxa de juros diferente nesse ano, a gente está com uma inflação diferente nesse ano, está com uma perspectiva diferente. Estados Unidos está de um jeito diferente, então por que eu tô achando que se foi ruim no ano passado vai ser ruim de novo esse ano? Pare para pensar na sua
sua tese nos fundamentos e se pergunte se você não está sendo enviesado pelo viés aqui de retrovisor. E é isso, galera. Obviamente, existem inúmeros vieses já estudados por esse campo das finanças comportamentais e realmente eu acho que é muito importante a gente conhecer eles, porque uma vez que você conhece esse viés, você consegue fazer essas perguntinhas para você mesmo. Eu faço isso direto. Poxa, Raiz, será que aqui eu não estou sendo enviesado? Será que eu não estou com um certo viés de ancoragem aqui? Será que eu não estou apegado àquele valor do ano passado? Se faz essa pergunta, isso traz uma exigência de você precisar reforçar a sua tese, pensar melhor, procurar outras opiniões, conversar com mais gente. Isso vai ajudar com que você se torne um investidor ou uma investidora melhor. Fez sentido? Gostou do tema sobre vieses comportamentais? Se você gostou, deixa seu comentário aqui que eu posso gravar outros conteúdos falando sobre as teorias de Daniel Kahneman, de Amos Tversky, os pais da economia comportamental, e vai ser um prazer trazer esse conteúdo aqui para vocês. Mas não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal para que outras pessoas recebam também esse conteúdo. E por agora eu vou deixando aqui meu grande abraço para vocês e até logo.